Mesmo já tendo passado o carnaval, acho importante a gente continuar pensando na questão dos excessos. O quanto que as pessoas, de uma forma ou de outra, acabam se excedendo. Raramente a gente vê as pessoas falando de excessos, principalmente relacionados ao carnaval, de uma forma mais profunda. O carnaval aparecendo aí como alguma coisa bonita, muitas cores, muitas festas, e aparecendo como uma tentação e quase que uma autorização a ir além dos limites, como se as pessoas pudessem no carnaval, e isso a gente vê desde roupas até comportamentos, as pessoas se autorizando como se tivesse num lugar onde nada é proibido, tudo pode, fazendo com que a gente entre numa busca de satisfação, de prazer, de felicidade desenfreada. Então, a necessidade de viver alguma coisa muito intensa, ao mesmo tempo de ter muito prazer, mas também existe um outro lado que é o de chocar. Algumas pessoas tentam chocar o outro com roupas ou com comportamentos. Eu que estou em São Paulo, sei de histórias, principalmente no centro de São Paulo, que são aberrações de comportamentos de pessoas que acreditam, por exemplo, num sexo livre no meio da rua. Como se a gente não tivesse mais legislação. Então, o mundo, a sociedade vira um campo de selvageria, sem respeito ao outro e sem respeito a si mesmo. Quais serão as consequências, né, para o nosso psiquismo quando a necessidade de prazer ela fica muito associada, isso a gente sabe, a uma destruição, porque é assim que a psicanálise vê. A gente sabe que o prazer psíquico e chegar ao limite do prazer, ele tem muito mais relação com uma pulsão de morte, com uma destruição, uma autodestruição, do que o prazer encontrado numa satisfação social, numa felicidade, numa alegria momentânea. A gente sabe, em função da psicanálise, que os excessos são muito destrutivos. Freud, quando oferece esse olhar para a gente, ele oferece sabendo o que ele está dizendo, entendendo esse princípio de prazer, que é a forma de movimentação da pulsão como força motriz, que nos joga a uma satisfação imediata, mas que também está ligada à pulsão de morte pelo princípio de nirvana, ou seja, chegar num estado onde a pessoa não sente mais nada. E a gente pensa que é possível chegar a esse estado quando diante de uma pseudo-liberdade que na realidade funciona muito mais como
um estado selvagem do ser. E aí, pensando, essa necessidade de prazer e essa busca e essa atuação diante de um prazer excessivo, de uma descarga excessiva, empurra a gente a uma desintegração, porque o psiquismo trabalha para o retorno ao inanimado. Parece paradoxal, principalmente para quem não entende da psicanálise, que esse excesso de prazer vivido principalmente no carnaval, mas que se vive também em outras situações, seja um momento em que aparentemente é de grande felicidade, é de muita exaltação, de muita excitação, mas que também é de desintegração. Então parece que é paradoxal, mas a gente precisa entender o funcionamento do psiquismo para entender que o psiquismo, o funcionamento serve para realmente nos deixar num estado inanimado, num estado sem tensão. Por isso que estar na possibilidade de satisfações excessivas, prazeres excessivos, acabam, de alguma forma, eliminando algo que é do sujeito, destruindo, deformando o que é da subjetividade. Freud, lá em Mal-Estar da Civilização, fala o quanto é importante para a gente as limitações, as leis, as regras, para que a gente possa conviver em sociedade. E não é só isso. As regras, as leis impostas para a gente desde quando a gente é criança, elas são necessárias para que a gente se forme sujeito. A gente precisa desse recorte, desse limite, dessa borda que faz com que a gente seja sujeito, que faz com que a gente seja uma pessoa que pode conviver em sociedade. Um exemplo muito simples que eu dou é da criança que precisa aprender a usar o piniquinho. Isso é uma norma, isso é entendido como um recorte do ser. É um sujeito, é uma pessoa, aquele que sabe onde fazer as suas necessidades. Olha o quanto que é difícil fazer isso com cachorro para quem tem cachorro. Eu tenho cachorros livres no quintal, então eles fazem as necessidades onde eles quiserem, a hora que eles quiserem, esteja alguém olhando ou não. Mas a gente vai ensinando a criança como forma de recorte, de limite, de borda, para que ela entenda que há um lugar para se fazer isso. Não é no meio da sala, não é no meio da rua. Quando a gente está muito no excesso, a gente está muito pulsional e funcionando pelo princípio do prazer, o ego, um eu consciente, né, essa possibilidade de um eu mais próximo da sociedade fica diminuído. Porque o eu trabalha, pelo menos ele tenta trabalhar com o princípio da realidade. E apesar do eu ter uma parte gigantesca inconsciente, quando ele
é quase apagado em função dos excessos do id, da pulsão, o que a gente vê é a destruição dos sujeitos, do sujeito. Ah, Nós temos impulsos, né, primitivos, essa pulsão que visa uma satisfação imediata, e que o ego tenta mediar ali em função do ambiente, do superego. O ego está sempre tentando administrar, mas se o ego falha, e muitas vezes falha porque a gente se permite eliminar aquilo que é da regra, aquilo que é da lei, o que a gente faz é quase que um vício ao prazer, uma compulsão ao prazer. E a gente vive, mesmo que seja num momento estabelecido entre dias tais e dias tais, a gente se torna quase que selvagem. É isso que a gente acaba vendo como alguns exemplos nas ruas durante o carnaval, mas eu digo também, afora o carnaval, durante outras situações em que é como se desaparecesse o ego e ficasse só um id, como se houvesse uma catarse, que no carnaval, uma catarse coletiva, como oportunidade de extravasar as coisas, mas a gente pode ver isso de repente nos movimentos de agressão que nós temos hoje, que todo mundo fala, nossa, mas o mundo está muito mais violento. Sim, o mundo está muito mais violento porque as leis, as regras, essa moldagem que deveria acontecer de uma forma bem forte na infância, na adolescência, e que toma como consequência na vida adulta, ela não acontece. Então, as pessoas, e aí independentemente da idade, esse momento dessa geração, e eu não digo geração ABC, não, eu digo geração em função do momento histórico que a gente vive, é um momento em que os excessos, pelo menos em algumas situações, em alguns locais, eles são permitidos. E aí a gente vê excesso de álcool, a gente vê excesso de sexo e, claro, que é sexo de agressão. Acabam acontecendo situações em que o sujeito fica extremamente prejudicado. Esses excessos, essas possibilidades de uma descarga, de uma satisfação tão excessiva, acaba trazendo para o sujeito uma ilusão de onipotência, né? Uma ilusão de poder absoluto, como se realmente tudo ele pudesse ali, naquele momento, naquela situação. De certa forma, a gente pode pensar que existe uma fuga das angústias, dos conflitos e até das responsabilidades do dia a dia, quando naquela situação há um fator meio que anestésico daquele eu que é mais preocupado, daquele eu que é mais exigente, e surge então essa possibilidade de satisfação. Mas, novamente, as satisfações excessivas, assim como o círculo vicioso, em função de álcool, em função de drogas, em função de sexo e em função da agressão, eles podem ser olhados e muitas vezes
tem como finalidade inconsciente um suicídio diário, uma autodestruição diária. Então, se o sujeito não se autodestrói ali naquele momento de excesso extremo, se ele vive muito tempo esses excessos, ele vai sofrer a autodestruição, talvez uma autodestruição mais sutil, como a gente vê nas pessoas que acabam bebendo para além da conta, onde a autodestruição está no gole, né? Tá num copo, uma garrafa, um dia, 2 dias, 3 dias constantes. O Lacan traz para a gente o conceito de gozo, que fica um pouquinho diferente dessa questão do prazer, mas que contém a dimensão de dor e sofrimento. Então, o excesso, enquanto gozo, ultrapassa os limites do prazer e, na realidade, torna-se doloroso. E mesmo sendo muito buscado, porque marca o sujeito, acaba podendo levar o sujeito a uma autodestruição. Novamente, seja uma autodestruição mais imediata, mais impulsiva, ou seja, essa de gole engole, né? Do pouquinho. O Lacan diz, né? O gozo não serve para nada, né? Nesse sentido de que a sua consequência acaba sendo o nada, acaba sendo o sofrimento, acaba sendo a morte do ser, como se o sujeito não estivesse ali. Não a morte do ser enquanto uma morte objetiva, mas isso pode acontecer também, mas morte do ser enquanto sujeito. É como se, diante dos excessos, a gente, enquanto sujeito, deixasse de existir e fosse levado somente por esse movimento de satisfação, de prazer, de gozo e aí de sofrimento. É meio que, e depois do carnaval, o que fica? Alguns conseguem até fazer uma relação boa com o carnaval, ainda que sejam também levados ao excesso, mas outros acabam entrando em angústia, principalmente aqueles que acreditam que os excessos, o poder fazer tudo e qualquer coisa durante determinados momentos, onde existe uma sensação de prazer e, novamente, de onipotência, na realidade entra-se em angústia, porque quando volta ao mundo, coloca o pé no chão, a vida não é desse jeito, não é possível se viver dessa forma, você volta, né, para aquele lugar de antes e nada se resolveu. A gente pode pensar no carnaval, como eu disse, a gente pode pensar em outras situações, como a gente pode pensar nos excessos da tecnologia que fazem desaparecer o sujeito, seja em função do vício pelas telas, que acabam acontecendo até em crianças pequenas que ficam viciadas, e isso prejudica inclusive o desenvolvimento motor, mas em adultos que também ficam viciados ou que hoje em dia acabam se utilizando
da tecnologia, por exemplo, dos robôs, dos chats, como uma forma de resolução de vida, e isso faz com que este sujeito vá desaparecendo, porque ele deixa de ser um sujeito pensante. Esse sujeito deixa de ser um sujeito que cria, que consegue uma conexão com o outro e com si mesmo, porque busca sempre as respostas, busca sempre a adequação ali pelo chat. Então, a tela, o digital, acaba sendo também um lugar onde o sujeito pode se apagar, onde o sujeito pode desaparecer. A gente fica completamente conectado, e a gente hoje é muito conectado, tudo está no celular. É como se você não tivesse, se você não tem certos aplicativos, você nem existe. Você não consegue existir, porque você não consegue fazer nada, aplicativos de banco, por exemplo. Hoje em dia não tem mais fila em banco, mas vários outros aplicativos, você tenta ligar para uma empresa, é num aplicativo. E aí isso se torna um problema social, um sintoma coletivo, onde os excessos, sejam esses excessos de prazer, de gozo, seja o excesso da dependência pela tela, em função de vício, por aquilo que a tela oferece ali de distração, ou em função de não mais acreditar em si mesmo, o que a gente tem é um apagamento do sujeito. O excesso acaba roubando da gente, enquanto sujeito, a possibilidade de viver o presente, a possibilidade de viver boas relações ou más relações como forma de aprendizado. A gente fica preso nisso e parece não conseguir sair, tanto é que muita gente precisa de detox digital, assim como precisa de detox em função da bebida alcoólica, como precisa de detox em função da alimentação, porque tudo que é em excesso, tudo que é exagerado, faz mal. Pode, a princípio, trazer uma sensação boa, trazer uma sensação de prazer, mas que, no fundo, vai trazer sofrimento. Principalmente porque o sujeito se esvazia nesse excesso. E o sujeito, enquanto aquele que pode responder por si, que pode fazer escolhas, que pode ter um controle maior sobre as suas atuações, este sujeito desaparece. Por isso que o vício, a compulsão é tão complicada de se resolver. Por isso que a gente não consegue resolver isso por um simples estalar de dedo do dia para a noite. Então agora eu não vou mais. Porque você já entrou num processo onde o excesso, onde a compulsão, o vício é o caminho que foi estabelecido como caminho para descarga psíquica, para uma ilusão de prazer. Então, você, sujeito, vai desaparecendo, vai não tendo mais controle, vai não conseguindo mais. Por isso as pessoas falam, mas eu não consigo. Mas olha o que você está fazendo, você está jogando demais, você está gastando demais, você está comendo demais, você precisa cuidar mais de você. Mas eu não consigo. Então, eu não consigo tem relação com esse caminho já pré-estabelecido de necessidade de prazer. E por quê? Porque é assim que o psiquismo funciona. E se a gente não trabalha esse nosso psiquismo, e é a psicanálise que trabalha esse psiquismo, porque é a psicanálise que vai entender
as questões inconscientes, as questões do id, as questões do ego, as questões do superego, vai entender o funcionamento da pulsão e vai conseguir trabalhar de uma forma a tentar, através da linguagem, modificar ou transformar esse caminho que está sendo tão autodestrutivo, porque é uma descarga, e como em psicanálise a gente fala de prazer, a descarga no psiquismo causa prazer porque elimina a tensão, mas que, como associada à pulsão de morte, leva à autodestruição. Ou a destruição do outro, mas leva principalmente à autodestruição. É importante a gente tentar ter equilíbrio, buscar o equilíbrio, e quando essa busca fica difícil, ir procurar uma ajuda profissional, porque tudo que é em excesso prejudica.